Ravens desrespeitados, Chiefs, Eagles em apuros, Buffalo Bills favorito na semana 18 contra o Miami Dolphins. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Semana 17 realmente dando o que falar. Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos para mais um vídeo, né? Semana 17 muito engraçadinha e o resultado mais expressivo foi a grande vitória do Baltimore Ravens por 56-19 em cima do Miami Dolphins, com Lamar Jackson garantindo o prêmio de MVP com um jogo simplesmente perfeito. 5 touchdowns, 3 passes incompletos. A gente estava falando, talvez ele precisasse um pouquinho mais de números. Bom, nas últimas partidas ele teve esses números e tá jogando bem demais. Não tem nenhum outro quarterback jogando num nível mais alto aí que o Lamar Jackson. E o Baltimore Ravens, pra mim, é o melhor time da NFL e deveria ser o favorito ao título. E não é nesse momento. Você entra lá na Stake, você vê os 49ers ainda favoritos, pagando 2,85 para cada real apostado. O Baltimore fica em 3,75, tá? Então isso daqui pode até ser uma oportunidade. Lamar Jackson pagando R$1,01 para vencer o prêmio de MVP, então claramente já tá mais do que garantido, não é verdade? Mas os Ravens, a gente sabe, já ganharam dos 49ers, e eu sei que é muito difícil vencer o mesmo oponente 2 vezes numa temporada, mas esse time, sem Brandon Stephens, sem o Marlon Humphrey, que se machucou no início da partida, e sem o Kyle Hamilton, amassou o melhor ataque aéreo da NFL, o Miami Dolphins. Tá? E o ataque também amassou uma defesa que desde a semana 8 era a melhor da liga em pontos cedidos e em jardas cedidas, tá? Tava jogando em alto nível. Sim, o Xavier Howard se machucou no início da partida e tudo mais, e eles exploraram um pouquinho lá do lado do Eli Apple, mas mesmo assim, tá? Então não tem nenhum time melhor que o Baltimore Ravens nesse momento. Foi uma demonstração incrível de força e de profundidade de elenco também e de ajustes, né? Porque Miami jogou bem aí nas 2 primeiras campanhas, deveria ter anotado 2 touchdowns, se fosse aquele drop lá do Tyreek Hill, que foi uma coisa simplesmente bizarra. E aí, depois daquele momento, os Dolphins não fizeram quase mais nada ofensivamente, né? E os Ravens dominaram nas trincheiras, correndo com a bola, e o ataque aéreo também apareceu de forma explosiva, e é isso que você quer ver de um time. Então, os Ravens têm um time que quer vencer o título. Os Ravens têm aquela mentalidade física, eles têm o jogo terrestre, eles têm um quarterback sensacional, eles têm um grande grupo de linebackers que fecha o meio de campo contra qualquer ataque, basicamente. A gente viu isso diversas vezes também na última partida aí contra o Miami, contra o San Francisco 49ers. E eles mostram que eles conseguem vencer mesmo com as lesões e com goleada. Tá? Então, sim, os Dolphins também tinham algumas lesões, Jalen Waddle não jogou, Raheem Mostert e tudo mais, mas mesmo assim. Então, pra mim, o Baltimore Ravens deveria ser o favorito. Lamar Jackson já ganhou o prêmio de MVP e eu não acho que existe nenhum time que vai vencer os Ravens aí na Conferência Americana, porque eu olho nas outras equipes, essa é a pior edição do Kansas City Chiefs na era Patrick Mahomes. Né? O time foi lá, venceu o Cincinnati Bengals, estava perdendo o jogo, venceu de virada, mas tem problemas para anotar touchdowns, drops. Foi tão feio ver o Marquez Valdes-Scantling dropando algumas bolas, né? Mas é a realidade do time. Né? Um passe em profundidade passou entre as mãos dele, outra bola que deveria ter sido talvez até um touchdown se ele não tivesse dropado, o time foi forçado a chutar um field goal lá perto da red zone. Então essa é a realidade do Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes teve um sack fumble recuperado pelo Cincinnati Bengals, que esse ano teve uma das piores defesas da NFL de um modo geral. Tá? E forçou vários field goals, Kansas City não conseguiu entrar na end zone, então eu não consigo ver o Kansas City Chiefs, por exemplo, com Travis Kelce tentando achar um espaço no meio da defesa aí de Baltimore e com os recebedores que tem, fazendo qualquer coisa ofensivamente contra o Baltimore Ravens. A defesa é muito boa, a defesa de Kansas City, mas eu não consigo, eu consigo imaginar Patrick Mahomes, mas o Baltimore para mim seria grande favorito contra o Kansas City, que vai ser a cabeça de chave número 3. Né? Então vai ter um jogo em casa aí na pós-temporada. E quem vai ser o cabeça de chave número 2? O vencedor de Buffalo e Miami vai ser o cabeça de chave número 2. E olhando um pouquinho nessa partida, né? Ainda vou dar os palpites aí no Povo Paulo aí no próximo vídeo, mas o Buffalo Bills é favorito.
nessa partida por 3 pontos, que eu acho um pouquinho exagerado, pra te falar a verdade. Uma vitória dos Dolphins tá pagando 2,36 para cada real, uma vitória dos Bills apenas 1,61 para cada real apostado. Mas por que o Buffalo Bills é favorito, né, nas casas de apostas? E por que existe essa dúvida em relação ao Miami Dolphins? Primeiro que eu acho que o Buffalo é um time muito mais maduro que o Miami, e eu acho que é um time que tem um treinador melhor também, com todo respeito ao Mike McDaniel, que eu acho que ele tá fazendo coisas boas aí com o ataque, né, ajudou demais o Tua Tagovailoa, mas o Sean McDermott, ele vence em dezembro, ele vence em janeiro, né, ele tem um quarterback que aparece de uma forma agressiva nos momentos mais importantes, e o Miami tem um quarterback que raramente tem momentos assim de, como a gente já falou até recentemente, de nossa, esse time é meu, vou carregar esse time. O Josh Allen, ele corre, ele atropela qualquer jogador, se tiver que ganhar jardas terrestres, né? Ele cria com as pernas, se tiver algum jogador bem marcado, ele vai ter que criar, sair do pocket, ele faz o possível, e a gente vê isso no semblante dele. No Tua a gente não vê isso, ele não tem essa pegada, simplesmente não tem, né? Então, eu acho que é por isso que o Buffalo é favorito, e a defesa dos Bills também tem sido muito consistente aqui nas últimas semanas, muito consistente, sim. Bateram na trave contra os Chargers, ganharam, mas, né, bateu na trave e é gol, foi com emoção. E aí contra o New England Patriots venceram por apenas 6 pontos, e o Josh Allen não jogou bem naquela partida, mas tem que enaltecer também a defesa dos Pats. Eu achei que eles jogaram bem melhor contra o Dallas Cowboys 3 semanas atrás, e jogam fora de casa em Miami, e Miami joga bem em casa. Então, eu acho que 3 pontos pra mim é um pouquinho demais aqui pro Buffalo Bills. Mas é óbvio que os Bills, com o pedigree que tem, podem vencer lá em Miami, especialmente uma defesa totalmente baleada aí, com Bradley Chubb fora, Jalen Phillips fora, aí na linha defensiva. Os dois melhores, talvez, dos Dolphins, a pressão do quarterback, né? Os dois edge rushers são perdas realmente gigantescas para Miami. Xavier Howard provavelmente não vai jogar, então eu consigo imaginar o Gabe Davis ou o Stephon Diggs realmente brilhando. O jogador que estiver no lado oposto aí do Jalen Ramsey, eu acho que pode ter muito sucesso nessa partida. Então, só para completar, a gente vê o Buffalo Bills como favorito nas casas de aposta, porque Buffalo tem 4 vitórias seguidas, já se mostrou capaz de vencer os melhores times. Miami tá 1-4 contra times com campanhas positivas, e tem o Josh Allen, que brilha no quarto período. É o melhor quarto do Josh Allen, é o quarto período. O melhor quarto do Tua Tagovailoa não é o quarto período, infelizmente. Então isso daí pode sim fazer toda a diferença lá em Miami. Mas na minha visão, 3 pontos é demais. Que tal o Joe Flacco brilhando, né, passando das 300 jardas nesse último jogo aí contra o New York Jets e levando o Cleveland Browns aos playoffs? Sabe, o Cleveland, a gente vê aí a história dos Browns, desde que o time criou a nova franquia, né? Porque uma franquia foi embora de Cleveland para Baltimore, se tornou os Ravens, né? Que pena, né? Cleveland Browns, você podia, se ficasse em Cleveland, você seria o Ravens hoje, né? O Cleveland Browns, esse Baltimore Ravens ainda seria o Cleveland Browns. Mas enfim, aí criou-se uma nova franquia lá em 1999 e tem sido basicamente um desastre, ok? Os Browns venceram 12 jogos esse ano, pela primeira, ou tem a chance, né, de vencer 12 jogos esse ano, pela primeira vez desde os anos 80, 1986. Faz muito tempo. Mas o Joe Flacco tá jogando bem demais, e o Kevin Stefanski provavelmente já venceu o prêmio de melhor treinador da temporada. A gente estava falando dos melhores treinadores da temporada, a gente sempre fala de Dan Campbell, Shane Steichen, né? Eu lembro que eu até mencionei o Shane Steichen quando tava pagando 36-1, agora tá pagando 10-1, né? E os Colts têm a chance de vencer a divisão, e eu acho que se vencerem, ele, sem sombra de dúvida, vai ser um candidato. Mas o Stefanski, com 4 quarterbacks, levando esse time de Cleveland aí aos playoffs, com essa defesa também maravilhosa, é a história, ou uma das grandes histórias aqui dessa temporada, ok? Então tá pagando 1,9 para cada real apostado no Stefanski,
E aí o DeMeco Ryans pagando R$10 para cada real e o Shane Steichen também 10, ficam logo na sequência. Stefanski é franco favorito. E o Joe Flacco também é o número 2 aí pro jogador que melhor deu a volta por cima, Comeback Player of the Year, ficando só atrás do Damar Hamlin. É uma história quase de filme, né? O Joe Flacco entrando e jogando como jogou aqui nas últimas semanas. Então eu tiro o chapéu aqui pro Cleveland Browns e finalmente a gente vê uma franquia que, olha, tem tido tanto azar na posição de quarterback e também na posição de treinador, que você fala, nossa, eles estavam merecendo um momento desses, né? Que com o seu quarto quarterback da temporada, um cara que estava no sofá, né, buscando um emprego, chega um veterano já basicamente aposentado, foi draftado em 2008, o Joe Flacco, e faz toda a diferença no time e tem sido o melhor quarterback dos Browns nessa temporada. Eu sei que o Deshaun Watson venceu 5 de 6 jogos, mas ele venceu aquelas partidas por causa da defesa, basicamente, tá? Tirando aquele jogo contra o Baltimore Ravens, também teve interceptação retornada para touchdown, ok, naquela partida, mas ele foi mais eficiente naquele jogo. Então, finalmente, um pouquinho de sorte para essa franquia, tão merecido, né? E o Kevin Stefanski é o primeiro treinador desde os anos 80, quando Marty Schottenheimer estava lá, excelente treinador, Marty Schottenheimer trabalhando lá com o Bernie Kosar, né, nos anos 80. É o primeiro a levar o time a duas pós-temporadas, né? 2 pós-temporadas na carreira dele em Cleveland, ou seja, é mudança de quarterback e é mudança de treinador, basicamente não todo ano, né? Mas com muita frequência lá. Então, finalmente, um pouquinho de estabilidade e o Kevin Stefanski está fazendo realmente um trabalho maravilhoso, né? E eu queria falar dos Eagles também. Eu mencionei os Chiefs que venceram o Super Bowl no ano passado, venceram o Philadelphia Eagles. Os Eagles estão na frente do Detroit Lions, que eu acho errado, tá? Como favoritos para vencer a Conferência Nacional. Então, obviamente, os 49ers ficam na primeira posição, depois os Cowboys, depois os Eagles e depois os Lions. Philadelphia pagando 6-1, Detroit pagando 9,5-1, e eu acho esses preços completamente equivocados. Na minha visão, eu coloco o Detroit na frente. Por quê? Porque Detroit vai jogar em casa. Philadelphia provavelmente não vai jogar em casa nessa pós-temporada. E tá mostrando o seu pior futebol americano, 4 derrotas nos últimos 5 jogos aqui. E eu acho que pode ser uma pós-temporada curta aí pra Philadelphia. Eu acho que eles seriam favoritos aí no primeiro jogo, mas com chances de perder. Por quê? A linha ofensiva não tá protegendo bem o quarterback, que é uma coisa que sempre acontece. O jogo terrestre também é inconsistente. E aí isso coloca toda a pressão em cima do Jalen Hurts, e ele não é esse tipo de quarterback. Mas o mais importante aqui é que a defesa, não tem nada que a defesa faça muito bem. Nada. Pressionar o quarterback, parar o jogo terrestre, não. Na primeira metade da temporada, sim. Ceder big plays, sim, acontece. Ceder muitas jardas, sim, acontece. É bom em terceiras descidas? Não. É uma das piores defesas em terceiras descidas. Como que a gente consegue apostar nesse time, colocar esse time na frente de um Detroit que na última partida perdeu para os Cowboys lá por 20-19, mas jogou bem defensivamente, né? E poderia ter vencido um time que estava anotando 40 pontos por jogo em casa e que tinha 15 vitórias consecutivas em seus domínios. Eu simplesmente não consigo enxergar isso, tá? Então, eu acho que pode ser até uma oportunidade. Eu acho que os 49ers vão ganhar. Eu não vejo o São Francisco perdendo um jogo em casa. Mas, Philadelphia mais favorito que o Detroit Lions para vencer a conferência, simplesmente eu não consigo ver isso. Então, nas duas conferências, eu vejo São Francisco, já venceu o Dallas 42-10. Amassou o Philadelphia em Filadélfia, anotando mais do que 40 pontos. E o Detroit Lions, embora, né, tenha uma boa campanha, como eu acabei de falar, né, venceu a divisão, não creio que consiga ir para São Francisco e vencer os 49ers, porque o Jared Goff, sob pressão, é um dos quarterbacks que mais entrega a paçoca, tá? Que mais comete turnovers. Então, nesse momento, eu não vejo nenhum time que eu falo assim, nossa, esse time realmente tem chances concretas de vencer em São Francisco, e eu não vejo nenhum time
na Conferência Americana com chances concretas de vencer o Baltimore Ravens. Agora, zebras acontecem, às vezes você descansa uma semaninha, ou até duas, os Ravens estão pensando em descansar aí o Lamar Jackson aí na semana 18, aí você começa um pouquinho enferrujado, aí no primeiro quarto, sai de um touchdown, vira uma bola de neve, você acaba perdendo. Acontece. A gente lembra o que aconteceu em 2019. Os Ravens estavam voando, o Lamar foi o MVP da liga, chegou na pós-temporada, perdeu pro Tennessee Titans, tá? Então essas coisas podem acontecer, lógico. Mas, cara, olhando nos times da Conferência Americana, tentando imaginar algum que possa ameaçar o Baltimore Ravens, eu não vejo os Chiefs como um bom matchup. O Miami, talvez 100% saudável, poderia até ser um time um pouquinho melhor para talvez ameaçar. É difícil vencer o mesmo oponente 2 vezes numa temporada, e depois de uma goleada, o outro time chega muito mordido, mas mesmo assim, Baltimore para mim seria grande favorito. E aí eu vejo os outros times, wildcards. Para mim, bom, você tem o Cleveland, que conhece bem o Baltimore. Você enfrenta um rival de divisão, qualquer coisa pode acontecer, mas os Browns começam fora de casa que eles vão entrar como wildcard. Então eu acho que seria difícil aí para Cleveland também. Mas, possivelmente, seria o duelo aí do playoff divisional. Mas, de novo, mesmo com o sucesso do Joe Flacco, eu não conseguiria imaginar ele sobrevivendo contra aquela defesa. O Buffalo Bills, para mim, se eu tivesse que escolher um time, né, para ameaçar o Baltimore, eu acho que seria o Buffalo Bills. Com o seu quarterback Josh Allen, com sua defesa agressiva, com sua linha ofensiva física, um ataque terrestre sólido, embora o James Cook tenha mostrado um pouquinho de inconsistência aqui na reta final da temporada, esse é um time que eu acho que poderia talvez ameaçar. Baltimore seria favorito. Então o Buffalo vai para a semana 18, precisando vencer os Dolphins para ganhar a divisão. Se ganhar a divisão para mim é Baltimore e Buffalo na final da AFC. Seria o meu palpite. Tá? Antes da aposta seria o meu palpite. Baltimore e Buffalo. Se perder o jogo contra os Dolphins e os Steelers ganharem e Jacksonville também vencer, aí o Buffalo ficaria fora da pós-temporada. Então é possível que nem vá. Mas se chegar lá como vencedor de divisão, o Buffalo é um time que pode incomodar. E mesmo se chegar como wildcard e enfrentar o Baltimore Ravens aí no playoff de divisão, eu acho que seria um jogo mais interessante do que qualquer outro confronto contra o Baltimore Ravens. Vamos ver o que acontece. A gente ainda tem a semana 18, mas eu acho que nessa última rodada, acho que a gente viu um pouquinho, cada vez mais a gente vê quem é quem. Kansas City é um time que tem problemas para anotar touchdowns, mesmo contra algumas defesas um pouquinho mais fracas. O Philadelphia não tem uma identidade. O Miami Dolphins perdeu no início da temporada por 48-20 lá em Buffalo, perdeu para um time mais físico, e aí perdeu agora por 56-19 em Baltimore. Difícil acreditar no Miami Dolphins, né? E aí os Bills 4 vitórias seguidas, né? Os Ravens voando. O São Francisco 49ers é muito difícil de bater lá em Santa Clara. Vamos ver o que acontece, mas eu gosto dos Ravens e eu gosto bastante do São Francisco 49ers. É isso aí, meus jovens. Deixe seu like, dê seu comentário e não se esqueça, se você quiser fazer o seu depósito inicial lá na Stake, você com o código Povo Paulo e clicando aqui no link na descrição, você ganha o dobro do seu depósito inicial para você brincar um pouquinho aí na semana 18 e na pós-temporada, tá? Esse valor vai até R$500. Você deposita 500, aí você fica com 1.000. Eu acho que vale a pena. Ok, my dears? Falamos em breve aqui. Grande abraço.